Oi, boa noite para você. O Band Eleições recebe mais um pré-candidato ao governo de Minas. Hoje é a vez de Romeu Zema, atual governador do estado. Filiado ao Partido Novo, ele tem 57 anos, é empresário, natural de Araxá e foi eleito para o primeiro cargo político em 2018. Governador, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lucas. Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso. Também participam deste programa o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira. Tudo bem, Orion? Tudo bem, Lucas. Boa noite a todos. Governador, Murilo. E o nosso diretor de jornalismo, Murilo Rocha, também voltando aqui à nossa mesa. Hein, Murilo? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Boa noite, governador. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Governador, eu queria começar falando sobre esse primeiro mandato. Eu queria que o senhor trouxesse aqui para o nosso espectador qual que seria uma marca que o senhor acredita que conseguiu imprimir, trazer nesse primeiro mandato do senhor, que está quase chegando ao fim agora neste ano, e pensando em um eventual segundo mandato, qual que seria a realização pela qual o senhor gostaria de ser lembrado? Perfeito. Bom, Lucas, nós assumimos um estado arrasado, que não pagava o funcionalismo em dia, que não fazia os repasses para as prefeituras e, graças a Deus, hoje isso é passado. Somente no ano passado, já no nosso terceiro ano de governo, é que nós conseguimos sanar essa questão financeira. Aquilo que depende de você arrumar, organizar, limpar, você tem condição de fazer rapidamente. Mas aquilo que depende de pagar dívida, qualquer pessoa que já pagou sabe que leva um tempo. Então, hoje nós temos prefeituras em todo o estado, são 853 cidades que têm uma condição financeira muito melhor de estar investindo na saúde, de estar fazendo investimentos na educação, e isso para mim é muito satisfatório, uma reviravolta. E o funcionalismo público sabe, depois de 6 anos, ele está recebendo em dia o seu salário, está recebendo em dia o seu 13º, teve um reajuste linear para todas as categorias de 10%. Agora, a grande marca do nosso governo foi resgatar a credibilidade de Minas Gerais. Minas Gerais é hoje o estado no Brasil que mais recebe investimentos. Nós já conseguimos atrair 236 bilhões de reais em investimentos privados. Isso gerou, nesses 3 anos e meio do nosso governo, mais de 500 mil de empregos com carteira assinada, de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho. E se nós continuarmos nesse ritmo, daqui a 2 anos, eu e todos os mineiros vamos poder falar com muito orgulho. Aqui em Minas Gerais, só não tem trabalho quem não quer, porque nós vamos ter trabalho para todos os mineiros e trabalho com carteira assinada, igual eu vi lá no Jequitinhonha. Estive lá na inauguração de uma usina fotovoltaica. A dona Marilene, 52 anos de idade, veio me contar toda satisfeita que pela primeira vez na vida dela, aos 52 anos, ela teve o que para muitos é corriqueiro, é normal, carteira de trabalho assinada. E me falou o seguinte: agora, em vez de levar a cesta básica com sardinha, com salsicha para casa, eu vou no supermercado e compro aquilo que eu quero. Então é isso que nós queremos para os mineiros: oportunidade, dignidade. E para o segundo mandato, qual que seria a marca pela qual o senhor gostaria de ser lembrado ao final de 4 anos? No meu segundo mandato, nós vamos fazer muito, Lucas, aquilo que depende de dinheiro. Somente agora, em 2022, é que nós tivemos condição de iniciarmos a recuperação das estradas de Minas. Durante 10 anos, o que nós tivemos aqui nas estradas mineiras? Só operação tapa-buraco, nada além disso. E quem vai costurando, remendando roupa, sabe que chega uma hora que tem de jogar a roupa fora. E asfalto é a mesma coisa. Então, nesse ano de 2022, depois de 10 anos, pela primeira vez, o Estado vai terminar um ano com a situação, com o estado das rodovias mineiras melhor do que no ano anterior, porque elas só estavam deteriorando. E vamos também, é lógico, concluirmos as obras dos hospitais regionais para melhorar a saúde do povo mineiro. Esse dinheiro já está reservado, carimbado, depositado numa conta e muitas obras também vão sair, porque nós, somente nesse último ano do nosso mandato,
é que conseguimos ter uma folga financeira um pouco menos grave do que no início do nosso mandato. Quem antes sequer conseguia pagar a folha de pagamento em dia, não ia poder sonhar em fazer investimentos. E agora nós já estamos conseguindo. Então, teremos uma saúde muito melhor e estradas melhores também. Agora, governador, o senhor citou aí que voltou a pagar os servidores em dia, essa questão toda, mas parte dos servidores não ficou muito satisfeita com algumas ações do seu governo. Vamos pegar aqui especialmente Forças de Segurança Pública, que em 2019 o senhor prometeu um aumento com um percentual X e agora não conseguiu cumprir esse aumento, fez uma recomposição salarial, que desagradou muito a questão das forças de segurança, chegaram a fazer uma greve branca e tal, Polícia Militar, Polícia Civil e também os policiais aí, penais. Além deles, professores também, muito insatisfeitos, reclamam muito da gestão do senhor. Como é que o senhor avalia aí essas promessas não cumpridas para esses servidores? Bom, Murilo, primeiro eu acho que não se trata de promessa não cumprida. O aumento foi vedado e foi sacramentado pela Assembleia. Nós tivemos uma pandemia, a situação do Estado mudou completamente. Agora, no ano eleitoral como 2022, seria muito oportuno para mim, como governador que está pleiteando a reeleição, dar um aumento de 30%, como muitos já fizeram no passado, e arruinar o Estado depois. E não é o que eu farei. Eu já falei que para mim eleição é consequência, não é objetivo. Então, eu serei um governador responsável. E tanto é que aquilo que foi aprovado pela Assembleia foi totalmente anulado pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ilegal. Então, fica muito claro, nós estamos aqui fazendo um governo de responsabilidade. Demos 10% de aumento para todo o funcionalismo. Isso, a última vez que aconteceu, se não me engano, foi 2010, onde houve um aumento linear para todas as categorias. E vamos, se Deus quiser, continuar dando essa reposição da inflação para que ninguém fique 5 anos, 10 anos sem ter nenhuma reposição, principalmente numa época de inflação alta. Então, posso dizer que estamos fazendo aquilo que é possível. Agora, fazer o que não é possível para poder ganhar votos e depois não pagar, essa história nós já conhecemos. Governador, falando de possibilidades, o senhor está no 4º ano de mandato, vinha no crescimento de arrecadação, pagando as contas em dia, concedeu até então essa reposição salarial ao funcionalismo público de forma geral. Aí apareceu a redução do ICMS dos combustíveis, que prevê uma redução, um corte de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Se eu me corrija se eu estiver errado esse número aí. Sim. O que o senhor vai deixar de pagar até o final do ano? Bom, Orion, é muito preocupante essa mudança na tributação. O governo federal, junto com essa lei da redução dos tributos, determinou alguma compensação. E preocupa tanto a mim quanto aos 853 prefeitos de Minas Gerais, porque eles vão passar a ter menos recursos do ICMS para áreas fundamentais, que é saúde e também educação. Eu estou confiante que haverá, sim, uma compensação, porque quando o combustível subiu, o que aconteceu? O lucro de quem que subiu? Da Petrobras. Quem é o dono da Petrobras? Governo federal, que está ganhando mais via dividendos. Então, cabe a ele ressarcir os municípios, principalmente, e também os estados. Nós estamos contando com isso. E também estamos contando com essa dinamização da economia mineira. Como eu disse, nós temos crescido acima da média Brasil e isso tem reflexo na arrecadação. Então, são grandes desafios e nos preocupa muito. E vamos estar acompanhando a arrecadação. Temos economistas que dizem, na hora que o consumidor deixa de gastar com a gasolina, ele compra cerveja. Se essa cerveja tem tributação, de certa maneira você recupera uma parte. Mas nós vamos ter de aguardar para ver a real queda de arrecadação. Governador, o senhor falou sobre essa questão de uma melhora na infraestrutura em um eventual segundo mandato, mas falando ainda de obras, uma que tem gerado muita polêmica, sobretudo aqui na Grande Belo Horizonte, é a construção do Rodoanel. É uma obra bilionária que seria paga com recursos do acordo da Vale e tem gerado muitas críticas, sobretudo dos prefeitos de Betim e prefeita de Contagem também, falando que tem faltado uma certa habilidade do governo do estado, ou faltou uma habilidade nessa negociação sobre
sobre o traçado do Rodoanel, eventuais prejuízos que poderiam ser causados. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e, ainda dentro dessa falta de habilidade, o senhor acha que faltou tato, faltou jogo de cintura, por exemplo, também nas conversas com a Assembleia Legislativa? É um problema que o senhor enfrentou nesse primeiro mandato, essa falta de um melhor diálogo com os demais atores políticos? Bom, com relação ao Rodoanel, nós temos de dizer o seguinte: se você tem 20 propostas para o Rodoanel, você vai ter 20 grupos que estarão cada um apoiando aquele que for mais conveniente, melhor para aquele grupo. Então, não existe um Rodoanel que atenda a todos. Vale lembrar que o Rodoanel que nós estamos propondo é o Rodoanel viável. As outras propostas, para aqueles que não estão acompanhando, geralmente custa o dobro ou até o triplo do que nós estamos propondo. E numa situação onde há vítimas constantes hoje, no anel viário, com mortes... O da capital, o senhor disse. Da capital, da região metropolitana, nós já deveríamos ter feito esse Rodoanel há 15 a 20 anos atrás. Agora, fazer esse Rodoanel mais modesto não vai trazer nenhum impacto negativo, muito pelo contrário, só vai trazer impacto positivo. E um Rodoanel muito maior pode ser feito daqui a 20, daqui a 30 anos. Agora, o que nós não podemos é inviabilizar a obra. Se eu tenho uma condição de fazer uma casa de 200 metros quadrados para ficar livre do aluguel, para que eu vou ficar querendo fazer uma casa de 800 metros que fica além da minha situação? Então, falar nesse outro Rodoanel é inviabilizado. Estudos técnicos já apontam isso. Vai ficar um pedágio muito mais caro, ele terá um impacto ambiental muito maior, porque ele vai passar numa área verde e não numa área mais urbana, e vai ter menos motoristas dispostos a utilizá-lo, porque o trajeto dele será maior e o pedágio idem. Então, vale lembrar que nós sempre tivemos abertos, a questão do Rodoanel foi exaustivamente discutida com a sociedade civil, com a participação dos prefeitos, teve judicialização e a justiça deu ganho para o estudo que aponta que a solução melhor é essa que nós estamos propondo. E vale lembrar que essa proposta não foi criada por mim ou pelo meu grupo da Secretaria de Infraestrutura, não. Já existia de governos anteriores. Então, é algo polêmico, outros prefeitos teriam outra posição a respeito desse assunto. Então, é um assunto que sempre vai estar desagradando alguns, porque alguns estarão sendo mais impactados e outros menos. E com relação à Assembleia Legislativa... Sim, para a gente fechar o bloco. Tem de ficar aqui muito claro que sempre houve uma disponibilidade de diálogo. O meu governo é um governo aberto ao diálogo. Agora, como que você vai dialogar com um grupo que ocupa os principais cargos da Assembleia Legislativa, que quer fazer oposição ao governo, que quer ver o meu governo dar errado, mesmo que todo o Estado esteja sendo prejudicado? Por que várias pautas sequer foram analisadas, estão lá engavetadas há 3 anos? Fica muito claro que o que tem aí é politicagem, não é falta de diálogo. Agora, como eles não querem falar, eu não vou pautar isso, eu não vou analisar isso, eles falam que tem falta de diálogo, o que nunca aconteceu. O que existe realmente é uma indisposição com um governo que está colocando o Estado em cima dos trilhos. Bom, já tem mais um bloco do Band de Eleições, a gente está indo para o nosso intervalo e volta já já. Com o Band de Eleições, que hoje recebe o governador Romeu Zema, ainda pré-candidato, do Partido Novo ao governo de Minas, e passa na bola para o Orion. Governador, nós estamos há 3 meses das eleições e até agora o senhor não conseguiu definir a chapa do senhor. O senhor parece que tem 10 partidos na base de apoio, está liderando as pesquisas, mas não conseguiu fechar essa composição. Por quê? O senhor tem pressão, de um lado tem o PSDB, tem pressão do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vai resolver esse dilema, e o próprio partido do senhor também pensa diferente do senhor a respeito dessa composição? Exatamente, Orion. Tem sido uma questão complexa e no mundo político você tem um ritmo diferente.
Eu que venho do setor privado, já gostaria e já teria tomado essa decisão há muito tempo. Mas se nós analisarmos aí 2, 3 meses atrás, quando houve o limite para os políticos, os candidatos aderirem aos partidos, nós tivemos candidato que foi fazer a sua adesão às 11 horas da noite e 59 minutos. Deixam tudo para a última hora, porque tudo depende de conversar, de coligação, de alianças, etc. Mas eu posso dizer que as conversas estão caminhando bem. Nós já temos alguns nomes, possíveis nomes. O mais provável é que não fuja desses nomes que estão sendo aí divulgados. Qual seria a sua escolha, governador? O senhor falou, se dependesse do senhor, o senhor já tinha escolhido. Qual que é a escolha do senhor? A minha escolha, Murilo, seria alguém que não fosse do Partido Novo. Eu tenho frisado isso sempre, porque o Partido Novo ficou, de certa maneira, erroneamente rotulado, que ele quer governar sozinho, que ele não faz diálogo. Então, para mim, seria muito bom que fosse qualquer nome que não seja do Partido Novo, e nós temos aí diversos nomes que caminham nesse sentido. Então, no que depender de mim, todo esse esforço está sendo feito e continuará sendo feito. Agora, vale lembrar que depende também de outros partidos aceitarem e o próprio Partido Novo ao qual eu pertenço. Governador, uma das críticas que foi feita ao senhor durante seu mandato, e agora na campanha também alguns adversários estão batendo nessa tecla, é uma certa subserviência, uma certa omissão em relação ao governo federal. Que o senhor sempre mostrou uma relação muito amistosa com o governador Bolsonaro, e até alguns desmandos dele, algumas declarações polêmicas, o senhor sempre evitou criticá-lo, e não teria recebido o mesmo tratamento, recursos, inclusive para obras do governo federal. Afinal de contas, qual que é a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro? O governo Bolsonaro foi bom para o senhor, foi uma boa relação? Bom, Murilo, vale lembrar que eu fui eleito na mesma eleição do nosso presidente Bolsonaro e, de certa maneira, isso acabou de forma não correta, criando um vínculo que não existiu. Durante a minha campanha e ele durante a campanha dele, nós nunca nos encontramos, eu o conheci, eu fiz questão até de checar isso outro dia, foi no dia 14 de novembro de 2018. Ou seja, depois de 15 dias ou 17 dias da eleição, é que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente numa reunião de governadores em Brasília. E tenho sido um governador que mantém diálogo com o governo federal. E amanhã, qualquer que seja um novo presidente, eu terei diálogo, porque Minas Gerais depende e muito do governo federal. Nós estamos vendo essa questão aqui da concessão da BR-381-262, que vai beneficiar todo o leste do estado e também o Espírito Santo. Estive lá com o ex-ministro Tarcísio, que saiu recentemente, diversas vezes para estar tratando dessa questão. A questão do nível do Lago de Furnas, a cota 762, fui inúmeras vezes no ministro Bento para poder tratar dessa questão tão importante ali para o sul de Minas. Então, como que Minas não vai ter diálogo com o governo federal? Agora ficar mandando pedra, ficar agredindo? Isso eu não faço não, porque isso não ajuda a resolver, eu faço o que resolve. Agora, se o governo federal ajudou mais outros estados ou menos com relação a Minas, pode ter certeza que tudo que estava ao meu alcance foi feito. Mas pensando na campanha, governador, teve um evento recente no qual o presidente Jair Bolsonaro, os senhores estavam em um palco, ele levantou o braço do senhor, falou algo do tipo, meu candidato, algo nesse sentido. O senhor, pelo menos nessa pré-campanha, não buscou vincular o nome do senhor ao nome do presidente Jair Bolsonaro. Isso vai acontecer nessa campanha? O senhor quer ser conhecido como o candidato do Bolsonaro aqui em Minas Gerais ou não? Essa é uma associação que o senhor não vai querer fazer. Lucas, para aqueles que não acompanham aí política, eu estou no Partido Novo. O Partido Novo tem um pré-candidato à presidência, que é o Felipe Dávila, e inclusive como vice-presidente, também candidato, o Tiago Mitrô, que é de Minas Gerais. Exato. E por uma questão de fidelidade partidária, o meu apoio é ao Felipe Dávila e também ao Tiago Mitrô. E tenho esse relacionamento bom com o presidente, que vai continuar. Ele também tem um candidato a governador, então isso não nos torna inimigo. Então, nós estamos aqui em Minas Gerais combatendo o meu adversário,
que hoje está com um grupo que destruiu Minas Gerais. O governo Pimentel-PT foi um desastre para Minas Gerais. E quem está hoje junto com o meu adversário é esse grupo, que com certeza vai voltar com todo esse estrago caso venha a ganhar a eleição. Governador, o senhor conseguiu, por meio da via judicial, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. E já fez até essa adesão, o Ministério da Economia já aprovou. Sim. O que o senhor vai fazer agora? Qual que é o plano que Minas tem para essa recomposição, essa recuperação fiscal? O que o senhor vai fazer? Ou vai deixar para o final do ano? Ou um próximo mandato, talvez? Não, nós já estamos em andamento, Orion, com essa questão. Ela é de fundamental importância para o Estado. Primeiro, se nós não aderirmos ao regime de recuperação fiscal, ainda nesse ano de 2022, nós vamos ter de pagar para o Tesouro Nacional 5 bilhões. Se nós aderirmos, esse número vai cair para 1 bilhão. Nós vamos ter uma economia de 4 bi. O ano que vem, a diferença entre aderirmos e não aderirmos é de 9 bilhões. Então, é necessário nós aderirmos, inclusive para continuarmos mantendo essa questão de recomposição salarial, para continuarmos poder fazer concursos para repor o funcionalismo público e até aumentar algumas categorias que precisam de ampliação de quadro. Então, diferentemente do que se fala, o regime de recuperação fiscal ou plano de recuperação econômica de Minas Gerais não vai tolir nada que diz respeito ao funcionalismo público. Pelo contrário, vai possibilitar novos concursos e reajustes anuais, que é o meu grande objetivo. E as empresas estatais? Isso. As empresas estatais, nós temos a visão de que privatizá-las é o melhor. Por quê? Todos aqui que têm cabelo branco como eu vão lembrar da Telemix celular, vão lembrar do Benge, da Minas Caixa. Eles se foram. E hoje nós temos competição com telefonia celular? Me parece que sim. Preço menor, comparação de vários operadores, bancos a mesma coisa. Nós temos de deixar a gestão do Estado focada naquilo que leva benefício para a população. É saúde boa em todo o Estado, hospitais bons, atendimento na hora, são estradas boas, educação boa. Agora, energia elétrica no Brasil todo, praticamente são operadoras privadas que já fazem isso, com condição de fazer grandes investimentos. Um Estado quebrado, como é Minas Gerais, dono de uma empresa que precisa fazer investimento, coitada dessa empresa e coitado mais ainda da população que depende dessa empresa, que é o caso de CEMIG e Copasa, principalmente. Agora, governador, o senhor falou que na primeira resposta do senhor, no começo do programa, sobre questão de pleno emprego, chegou a falar que só não vai trabalhar em Minas quem não quiser. Isso é uma meta do seu segundo mandato? Segundo mandato do senhor? É uma promessa de campanha isso aí? Senhor, como é que o senhor vai chegar nessa meta? O único compromisso que eu assumi, Murilo, na minha campanha em 2018 foi de criar 150 mil empregos por ano em Minas Gerais. E a nossa meta está exatamente cravada nessa questão aí. Já criamos mais de 500 mil, 4 anos vezes 150 mil seriam 600 mil empregos. Então, se nesse segundo semestre nós conseguirmos aí criar mais 80 mil empregos aproximadamente, nós vamos cumprir rigorosamente. Eu sei que nós estamos dentro de um contexto muito maior. Se amanhã nós tivermos um governo desastroso à frente do Brasil, como foi na crise de 2015 e 2016, com a ex-presidente Dilma, que provocou a maior recessão da história, tudo isso fica comprometido. Mas Minas Gerais tem crescido acima do Brasil. Qualquer um pode pegar os números do IBGE, 2018. Minas Gerais representava 8,8% da economia do Brasil. Ano passado representava já 9,3%. Nenhum outro estado tem atraído tantos investimentos proporcionalmente como Minas Gerais, 236 bilhões. Nós criamos aqui um ambiente atrativo, um ambiente de credibilidade. Somos hoje o estado mais seguro do Brasil e segurança atrai investimento. Ninguém quer ir para onde o crime domina, o crime cobra pedágio.
somos, junto com o Espírito Santo, os 2 estados mais transparentes do Brasil. E isso tem seu peso. Então, o investimento rima com credibilidade. E onde tem investimento, tem criação de emprego. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Governador, reta final aqui do programa, o senhor nas falas de agora se mostrou muito crítico aos governos do PT, mas o senhor, antes de ser político, foi empresário. Pelo menos os anos do governo Lula não foram dourados por empresariados de uma maneira geral? Ok, muito influenciados aí pelo cenário internacional, mas não foi um bom período para o senhor como empresário, não? O governo Lula, nesse ponto, não foi bom? Bom, nós temos de lembrar que nós vivemos no Brasil um período do boom das commodities, que o mundo todo estava crescendo e o Brasil sofreu a onda do crescimento. Mas não tivemos nenhuma reforma aprofundada. A reforma tributária, que vai causar uma grande facilidade na vida do cidadão, na vida das empresas, vai baratear os produtos, vai fazer com que as empresas parem de operar com essa insegurança jurídica. Está lá no Congresso, tem 20 anos. Várias reformas, a reforma administrativa, que vai acabar com algumas situações absurdas que existem na máquina pública, tudo isso passou lá atrás e não foi feito. E o que nós vimos durante o governo PT, eu sempre falo, o que aconteceu com a economia foi alguém que quer ficar igual o Hulk, bombadão, fortão, e começa a tomar anabolizante. No início, fica muito bonito, o sujeito fica igual o Hulk, mas depois vai vir problema cardíaco, vai vir problema renal, problema de impotência, problema no pâncreas e por aí vai. Então, é muito fácil você fabricar uma situação bonita e depois pagar o preço dela. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do Band Eleições, agradecendo a presença do governador Zema, desejando boa sorte aí nessa pré-campanha. Até uma próxima. Muito obrigado. Foi um prazer estar aí com vocês. Orion e Murilo, boa noite, até. Boa noite, até. E obrigado a você que acompanhou até aqui o nosso programa. Você pode rever essa entrevista e as demais também aqui do Band Eleições lá na página Band Minas no YouTube. Boa noite para você, até.